Pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente na Conversa de Advogado e hoje eu tenho aqui como companhia, uma excelente companhia, o amigo Dr. Cauê Gigli, que é um advogado bem-sucedido e que vai dar uma palavrinha para nós aqui sobre a sua vida, sobre como é que é a vida de advogado. Seja bem-vindo, Cauê. Muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo de conversar um pouquinho com a gente. Cauê, me conta uma coisa. Você é formado por uma grande universidade, né? O Mackenzie, e hoje você advoga em Itapira e na região. Conta para mim, como é que é advogar em Itapira? Bom, boa tarde, professor Antônio. Muito obrigado por esse convite. Estou bastante feliz, bastante contente de estar aqui, podendo dividir a minha experiência com você, o pessoal que acompanha esse canal. Bom, advogar em Itapira, por um lado, é advogar como em todo e qualquer lugar. Eu tive a oportunidade de advogar em Campinas, em São Paulo, capital, em Florianópolis, prestei serviços em várias capitais, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, mas tem um outro lado, né, que é completamente diferente de você estar numa cidade de um perfil maior. Aqui as relações acabam sendo menos profissionais e mais pessoais. Você vira e mexe, acaba se vendo advogando para a família, para amigos muito próximos. E isso é algo que raramente vai acontecer em São Paulo, por exemplo. Principalmente se você tiver uma atuação dentro de um grande escritório, mais institucional. Isso não vai acontecer e essa é uma diferença que eu sinto muito forte. Poxa, essa informação aí, para mim, é um pouco nova, né? Eu, como advogo em Campinas, que apesar de ter um pouquinho disso, mas não é tão pronunciado assim. Como é que é esse negócio? Como é que é a relação com o cliente nessas circunstâncias que você mencionou, Cauê? Bom, quando eu decidi voltar, né, a advogar em Itapira, eu desde a minha formatura de advogado em São Paulo, Campinas, Florianópolis e muito pouco em Itapira, quase nada. As pessoas nem me identificavam como um advogado de Itapira. Né? E aí eu precisei quebrar certos paradigmas que eu tinha para mim, que alguns até são os paradigmas da advocacia. Então, eu voltei para Itapira e não tinha clientes. E os primeiros clientes foram os meus amigos. E os próximos foram familiares. E eu não pude negar no primeiro momento. O que eu fiz foi construir uma condição em que eu consigo separar muito bem a minha atuação profissional da minha relação pessoal com as pessoas e acreditem, isso é possível. E isso acontece com todos os advogados aí da cidade ou você sentiu que tem alguns que já são mais, como que eu posso dizer, ficam numa plataforma onde o cliente tem aquela respeitabilidade, aquela coisa, ou isso acontece de uma forma muito comum aí na cidade? Ô, professor Antônio, eu acredito que eu não possa replicar essa minha experiência por ser um advogado de Itapira, que outros advogados de Itapira atuem exatamente dessa forma. Tá? É óbvio que numa cidade menor você vai acabar advogando para pessoas mais próximas, tá? Mas eu me vejo rompendo alguns paradigmas, tá? Até porque no primeiro momento não advoguei em Itapira, porque também não queria lidar com esse problema. Porque uma vez que eu estabeleço, eu não vou escolher cliente. Eu não vou escolher cliente. Mas eu percebo que outros profissionais acabam, sim, fazendo uma distinção e preferindo ter uma relação muito mais profissional com as pessoas. Tá? Eu tenho segurança na minha atuação para isso não me atrapalhar. E vai tudo bem. Que interessante, Cauê, porque será que isso não é uma qualidade assim? Será que isso não é uma característica de quem está começando na profissão? Eu me lembro quando eu comecei, já faz algum tempinho, prometo que eu não digo quanto tempo faz,
Eu também tive essa experiência, né? Os meus primeiros clientes foram gente ou muito próximas ou indicadas por alguém muito próximo. Então essa relação, né, realmente começou desse jeito. Só depois de algum tempo, e olha, bota tempo nisso, é que passou a ter aquele distanciamento profissional com o cliente. Será que não é em razão disso que acontece? Olha, eu realmente, no início da minha carreira, não queria saber de advogado para conhecidos e o que acontece no interior, ter um conhecido na parte contrária também. Tem uma outra questão que sempre pesou muito no início da minha carreira e que hoje eu também acabo administrando muito melhor. Tem advogado numa cidade pequena, numa cidade menor, tem que levar isso também em conta, vai acontecer. Isso eu acho que é bem pior, né? Quando você tem um conhecido, um amigo, um parente de um lado, e de outro lado, um conhecido, um amigo. Parente já é mais difícil, mas, nossa, e isso é bem provável de acontecer, né? É bastante provável. A cidade mesmo dos meus pais, que é aqui ao lado, é Lindóia, tem 5.000 habitantes. Ou vai ser seu parente, ou vai ser seu amigo. Então, Lindóia mesmo, tá? Eu tenho muitas oportunidades para advogar lá, e definitivamente eu não advogo, porque aí é próximo demais, e aí eu prefiro não pagar esse tipo de conta. Olha, poxa vida. Bom, essa realmente é uma situação que acredito que muitos advogados mais novos acabam passando. Mas mudando um pouquinho de assunto, Cauê, você estando advogando em Itapira, você conhece vários outros advogados, mais velhos, mais jovens e tudo mais. Quanto aos mais velhos, a impressão que dá é que eles estão todos já consolidados na vida. E os mais jovens, como é que é esse início de carreira para aqueles advogados que estão começando agora, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Você tem alguma experiência, tem visto isso, conhecido algum? Ó, é uma excelente pergunta. Conheço, por ser professor, né, por ser seu colega, inclusive numa das instituições em que eu trabalho. Então, eu conheço profissionais recém-formados e que já saem da faculdade com desejo de advogar, tá? Então, já saem, não tem maiores problemas para conseguir a sua carteira de ordem. Hoje, até são aprovados antes do exame, né, o que na nossa época não era possível, né? Antes da formatura, antes da colação, o que na nossa época não era possível. Vejo muitos com um excelente referencial teórico, porém, com um instrumental prático, né, ainda bastante insuficiente. Então, é um ponto que certamente eu preciso comentar. Vamos fazer o seguinte, Cauê, desculpe eu interromper, mas para a gente não deixar o vídeo muito longo, vamos dar uma paradinha agora e a gente volta no próximo vídeo justamente para falar sobre esse assunto, as dificuldades que um advogado jovem tem, usando o conhecimento que você tem de advogados que estão iniciando. Tá bom? Vamos dar uma paradinha e a gente volta daqui a pouco para falar sobre esse assunto. Legal? Ok, obrigado.